Capacitores de tipos diferentes na mesma capacitância dão resultados diferentes? E aí, moçada, beleza? Essa é uma resposta que praticamente todo mundo tem na cabeça. Sim, capacitores diferentes, de tipos, de elétrico diferente, dar resultado diferente. Um motivo é a resistência interna do capacitor, que promove uma velocidade maior de carga e descarga, e isso afeta na resposta das frequências mais altas, ou na entrega de carga quando o capacitor está funcionando, por exemplo, como um filtro de fonte. Outra característica é a forma como ele foi construído. Se ele foi enrolado, que é a maioria dos casos, acrescenta uma indutância parasita que não tem um comportamento bom em frequências altas. O capacitor começa a ter um comportamento indutivo para frequências a partir de algum valor, conforme a sua forma construtiva, e pode chegar até a ter uma frequência de ressonância em algum valor de frequência bastante alta, quando acontece uma interação entre a própria capacitância da peça e a indutância parasita. Eu montei então esse pequeno experimento fazendo o seguinte: um gerador de função trabalhando a 100 kHz, nesse circuito onde tem um capacitor de cerâmica de 1 micro, o eletrolítico de 1 micro e um de poliéster também, os três na mesma capacitância, em série com o resistor de 47 ohms, para chegar o mais próximo possível da impedância do gerador de função. Claro, a conta não está muito correta aí, porque teria que considerar a reatância capacitiva também, mas para fins de demonstração aqui no osciloscópio funcionou bem. Eu coloquei o terra ou a referência do osciloscópio no ponto central desse circuito para olhar a tensão no capacitor e a tensão no resistor, para ver o que acontece em cada um. A tensão no capacitor para ver o comportamento de carga dele, e a tensão do resistor para ver indiretamente a corrente, porque como o resistor não afeta, não altera a tensão, aqui é lei de Ohm pura, então eu acabo olhando a tensão, eu acabo enxergando o comportamento da corrente. Aqui o circuito montado. Você pode imaginar que a análise do capacitor de cerâmica não vale, porque eu coloquei um monte em paralelo. E está correto. Quando eu coloco capacitores em paralelo, a resistência série diminui. Isso vai afetar essa análise. Então, a peça de cerâmica vai ser apenas um comparativo. Eu vou analisar com um pouco mais de cuidado poliéster e eletrolítico nas mesmas condições. Até porque esses capacitores de cerâmica vieram marcados como 100 nano, mas todos eles têm uma capacitância de 50 a 60 nano, muito distante, quase 50% de diferença do que deveria ser na realidade. Muito bem. Tendo essas condições em mãos, o primeiro teste que eu fiz foi com o capacitor de cerâmica, ou com a associação, e os resultados foram os seguintes. O gráfico de cima mostra a tensão do capacitor, a tensão subindo praticamente de forma linear, e o de baixo é a tensão do resistor, consequentemente ao comportamento da corrente. Você percebe
uma pequena inclinação no que deveria ser a parte reta, eu coloquei onda quadrada, uma pequena inclinação porque o capacitor está carregando, então a corrente vai caindo conforme o tempo passa. E esse bigodinho que aparece para cima e para baixo nas duas formas de onda é a transição rápida que o gerador está fazendo. Com isso, gera um pulso de corrente de valor bastante elevado e acaba sujando o desenho aí do osciloscópio. Só que isso não importa para essa análise. Se colocar uma senoide, fica tudo bonito. Agora, com o capacitor de poliéster, a única coisa notável é que ele só carregou metade. Enquanto que o de cerâmica atingiu 1 volt de pico a pico, esse de poliéster atingiu apenas metade dessa carga, apenas meio volt de pico a pico. Enquanto que o desenho da corrente continuou igual, com quase nenhuma diferença no seu valor. Ela ficou apenas ligeiramente menor. Porém, o comportamento, o desenho da resposta, tanto da tensão como da corrente, ficaram idênticos, apesar da mudança no valor de pico. Agora, a grande diferença, o que foi muito notável, foi o comportamento do capacitor eletrolítico nas mesmas condições. Veja o que acontece. A carga dele aconteceu, na carga dele aconteceu uma inclinação na tensão. Isso é típico de um circuito indutivo. Portanto, a indutância parasita dessa peça está aparecendo de forma bastante intensa, o que certamente vai alterar o seu comportamento em circuitos de áudio na resposta de frequência. E é isso, uma análise muito simplificada de peças diferentes. O primeiro da esquerda, o capacitor de cerâmica, com um asterisco aí, pelos motivos que você viu no começo do vídeo. O do meio, o capacitor de poliéster. E o da direita, a peça eletrolítica com as suas respectivas formas de onda, o de cima a tensão e o de baixo a corrente. Eu vou fazer mais análises rápidas assim de peças, pretendo fazer mais algumas, por exemplo, colocando um capacitor de, digamos, 10 microfarad e 10 capacitores de 1 micro, a mesma capacitância, mas vendo o comportamento deles com relação à velocidade de carga e descarga e resposta de frequência. Eu acho bastante interessante ver isso, porque nós temos alguns conceitos formados sobre comportamento de capacitores em diversos tipos de circuitos, não apenas os de áudio, mas vale a pena olhar de uma forma mais carinhosa dentro da peça e ver o que realmente provoca o comportamento e o porquê das escolhas de certas peças em algumas condições específicas. Espero que você tenha gostado dessa análise bastante breve e simples. E tendo gostado, clica no joinha para cima, se inscreva no canal se não estiver inscrito, deixe seu comentário aí embaixo, clica no sininho para receber notificações de vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.
tipo de arte moderna,